A missão dos 70 discípulos. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 20. E Jesus mandou os 70 discípulos irem de 2 em 2, para as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e Jesus lhes dizia: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai para o Senhor da seara, para que mande mais obreiros para a sua seara. Eis que eu vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não levem bolsas, nem sandálias, e em qualquer casa que vocês entrarem, falem assim primeiro: paz seja nesta casa. Se ali tiver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não o tiver, a paz voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. E em qualquer casa que vocês entrarem e vos receberem, comei o que vos puserem em diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado até vocês o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade que vocês entrarem, e não quiserem receber vocês, saindo pelas ruas, falem assim: até o pó que vossa cidade que nós pegamos, nós sacudimos sobre vós. Porém fiquem sabendo que o reino de Deus chegou até vocês. Eu falo para vocês que haverá mais tolerância no dia do julgamento para os moradores de Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até o inferno serás abatida. Quem ouve vocês, a mim me ouve. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita a Deus que me enviou. E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor Jesus, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vocês não devem se alegrar porque os demônios vos obedecem. Vocês devem se alegrar, por o nome de vocês estarem escritos no livro da vida. No versículo 3, Jesus disse para os discípulos que: eu mando vocês como um cordeiro no meio dos lobos. Ele quis dizer que os seus discípulos passaram a ser ovelhas do seu rebanho. No meio dos lobos, são aqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho dele. São os lobos que não querem se transformar em ovelhas do pastor Jesus. Jesus sabia que os lobos iriam rejeitar os ensinamentos dele. E foi o que aconteceu. Muitos discípulos de Jesus foram mortos pelos lobos. O Estevão morreu apedrejado. O Tiago foi morto com uma espada. Isso aconteceu para que o verdadeiro evangelho de Jesus chegasse até você. A maioria não querem passar pelo processo de transformação de lobo para ovelhinha de Jesus. Jesus sabia que os lobos tinham uma religião, que foram ensinados pelos seus pais. Jesus sabia que seria rejeitado pela maioria, porque eles não iriam querer se transformar de lobos a ovelhas de Jesus. No versículo 9, Jesus disse que: curem os enfermos que tiverem nas cidades, falem para eles assim:
O reino de Deus chegou até vocês. Os discípulos não estudaram medicina. Jesus mandou os discípulos curarem os enfermos, porque na verdade é Jesus que cura os enfermos, não é só Deus que pode curar alguém. Jesus, o seu Filho, também cura quem Ele quiser. Jesus mandou dizer que o reino de Deus chegou até aquelas cidades. Jesus não mandou dizer assim: fala para eles que a minha mãe vai levar eles para o céu. Jesus não mandou dizer assim: fala para as pessoas orarem para Maria interceder perante Deus, para eles serem salvos da condenação do inferno. Jesus mandou os discípulos ensinarem o verdadeiro evangelho dele. É só ele que poderá salvar o pecador da condenação do inferno. No versículo 16, Jesus disse para os discípulos que, quem ouvem vocês pregarem o meu evangelho, estarão me ouvindo. Quem rejeita o evangelho que vocês ensinam, rejeita a mim. Quem rejeita o meu evangelho, rejeita também a Deus, que me enviou. Jesus deixou bem claro que, quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho dele, é um inimigo de Deus. Não adianta dizer que já tem uma religião, não adianta dizer que crê que Jesus existe, não adianta dizer que crê que Deus existe. Os demônios também creem que Deus existe. Não é por isso que os demônios serão salvos da condenação eterna que irá acontecer. No versículo 17, os discípulos disseram para Jesus: Senhor Jesus, nós usamos o teu nome contra os demônios, e eles nos obedeceram. Então Jesus lhes disse: eu vi o diabo como um raio cair do céu. Eu dou poder para vocês. Vocês sempre irão vencer os demônios. Eles não poderão fazer nada contra vocês. O ser humano sem Deus é uma presa fácil para os demônios. Os demônios fazem o que bem entendem com os que não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Se as pessoas conseguissem ver a quantidade de demônios que andam pelas ruas, que estão nas baladas, nos bailes funk, elas iriam correr logo para Jesus Cristo, iriam se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Mas as pessoas não conseguem ver os demônios que atormentam a vida das pessoas sem Deus. Para quem acredita que demônios não existem, o criador desse canal chegou a ver o Satanás e alguns demônios, lutou contra eles, e venceu, usando o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. O criador desse canal foi ímpio até 18 anos de idade, acreditava em imagens de escultura, que não andam, não veem, não o ouvem, mas foi liberto da crença em deuses feitos de gesso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. No versículo 20, Jesus disse para os discípulos que, vocês não devem se alegrar porque os demônios vos obedecem, vocês devem se alegrar porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. A maioria das pessoas não tem interesse em saber para onde irão com a morte do corpo. Acham que tudo se termina no cemitério. Estão totalmente enganados. Depois da morte se começa a segunda vida para a alma que sai do corpo morto. A alma é imortal. Muitos ficam alegres quando compram um carro novo, quando arrumam um bom emprego, quando compram uma bela casa, porém não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Não pedem para Jesus escrever o seu nome no livro da vida lá no céu. Vamos ler o que vai acontecer com os que os seus nomes não estão escritos no livro da vida.
Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso veio acontecer do jeito que está escrito. Os pastores piratas não ensinam que Jesus é amor, mas também é justiça. Os falsos pastores só se preocupam em ganhar dinheiro com a monetização do canal. Eles falam só palavras que agradam as pessoas. Eles não ensinam que Jesus vai fazer o julgamento para os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. Você é o único responsável pela sua alma. O verdadeiro evangelho de Jesus está sendo pregado. Se converte quem quer ir morar no inferno, vai porque quer ir mesmo. Jesus não obriga ninguém a abandonar a prostituição, os vícios, a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Você decide onde queres passar a sua eternidade, com Jesus no paraíso de Deus, ou no inferno sem Deus. A sua escolha será para sempre. Não compensa ir morar no inferno. Lá só tem vermes. Lá só tem fogo. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse que no inferno tem vermes, tem fogo que nunca se apaga. Você prefere crer em quem? Em Jesus, ou nos falsos profetas que ensinam que o inferno não existe? Se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Jesus disse que quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida.